Olá! O Jornal Parlamentar com o resumo do mês de março está no ar. Projeto de lei inclui o mês de março como mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, denominado Março Azul Marinho. O projeto seguiu para a segunda discussão. Março será azul marinho em prevenção ao câncer coloretal, que é um tumor maligno que se instala no cólon ou no reto, sendo hoje a terceira causa de morte por câncer no Brasil. O projeto de lei, de autoria do deputado Renato Câmara, visa contribuir na prevenção à doença. Está tramitando na Câmara Federal o mesmo projeto que é um Março Azul Marinho, para que se tenha uma campanha nacional e o Estado do Mato Grosso do Sul não pode ficar fora desse movimento para que a gente possa contribuir com essa discussão para proteção e salvar vidas, né? Poder descobrir o mais rápido possível essa questão do câncer retal e, dessa forma, poder curar as pessoas que são diagnosticadas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCAN, são cerca de 40 mil casos de câncer coloretal registrados no país todos os anos. Cerca de 30% deles poderiam ser evitados. Fatores como dieta pobre em fibras, exagero no consumo de carnes vermelhas e processadas, tabagismo, obesidade e sedentarismo são alguns dos fatores que contribuem para o aparecimento do câncer coloretal, que pode ser diagnosticado por meio de uma colonoscopia, um exame físico ou laboratorial. Deputados aprovam pagamento ou parcelamento de créditos relativos às multas por infração à legislatura ambiental e às multas sanitárias animal, vegetal e de inspeção de produtos e subprodutos de origem animal, consolidadas até 31 de dezembro de 2020. O projeto é de autoria do Poder Executivo. De acordo com a proposta, o Poder Executivo prorroga para 31 de março de 2022 as formas excepcionais de pagamento ou parcelamento de créditos relativos às multas por infração à legislatura ambiental e às multas sanitárias animal, vegetal e de inspeção de produtos e de subprodutos de origem animal, consolidadas até 31 de dezembro de 2020, inclusive débitos remanescentes de parcelamentos anteriores. O contribuinte que aderir ao Refis deverá fazer o requerimento junto ao Imasul ou Iagro até 31 de março. Caso o débito já esteja inscrito em dívida ativa, o requerimento deve ser feito junto à Procuradoria-Geral do Estado. Os descontos chegam a 80% no valor total do débito, no caso do pagamento à vista das multas do Instituto do Meio Ambiente. Para o parcelamento em até 20 vezes, a redução do valor é de 50%. Já as multas da Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal têm 50% de desconto no valor total no pagamento à vista e 30% no caso de parcelamento em até 20 vezes. A proposta votada em segunda discussão segue agora para a sanção do chefe do Poder Executivo. O conflito entre Rússia e Ucrânia gerou sérios impactos nos valores dos combustíveis. O tema foi tratado em sessão ordinária na Alemes. O deputado Pedro Kemp, do PT, utilizou as explicações pessoais para falar a respeito do anúncio da Petrobras sobre o aumento da gasolina, do diesel e do gás de cozinha em todo o território nacional. O contexto da guerra Ucrânia e Rússia está afetando muitos outros países. A Rússia é um dos principais exportadores de petróleo no mundo. O conflito provocou uma redução de oferta de petróleo e influenciou o mercado internacional de commodities, onde a cotação do barril opera em alta. Essa valorização dos contratos futuros influencia os preços dos combustíveis no Brasil por causa da política de preços da Petrobras. A Petrobras está registrando um super lucro em 2021. Isso foi explicado pela precificação dos derivados de petróleo, que proporciona maiores lucros em margens para os seus acionistas, em detrimento dos consumidores. Os acionistas da Petrobras estão rindo à toa,
enquanto que os consumidores, né, dos combustíveis estão chorando, amargando aí aumento de preços. Com isso, a Petrobras passou a exercer o seu poder de mercado, deixando de lado a face estatal, mesmo sendo uma empresa pública sob o controle do governo federal. Governo federal, governo Bolsonaro, se recusa em alterar essa política de preços dos combustíveis, e nós sabemos que essa política hoje está atrelando, né, o preço do petróleo, dos combustíveis aqui no Brasil com os preços praticados no mercado internacional, a dolarização, né, desses produtos. No cálculo da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Fertilizantes, o preço médio nas bombas de gasolina passa de R$ 6,57 para R$ 7,2 o litro. Já o diesel pode ir de R$ 5,60 para R$ 6,48 o litro. Na capital sul-mato-grossense, alguns postos chegam a ter uma diferença de mais de R$ 2 no valor do litro. A população, cada vez que vai abastecer o seu carro, com certeza fica indignada, né? Porque isso reflete muito no custo de vida das nossas famílias, né? Esse último aumento, né, de preço dos combustíveis refletiu na vida dos brasileiros e vai continuar refletindo, causando assim uma queda, né, no poder aquisitivo das famílias. Isso traz consequências para aqueles que trabalham, né, com os caminhoneiros, né, que utilizam o óleo diesel, os motoristas por aplicativo, então, já estão desistindo, né, de atuar nessa área, justamente porque não compensa mais, né, para eles essa atividade em função do preço dos combustíveis praticados aqui no Brasil. Das redes sociais para o plenário da Alemes, deputados pedem medidas contra o filme Como se tornar o pior aluno da escola. Filme lançado há 5 anos, que faz parte do catálogo de empresas de streaming no país, tem sido criticado por fazer apologia à pedofilia. Parlamentares repudiaram o longa, que já tem determinação cautelar da Secretaria Nacional do Consumidor para que sua exibição seja suspensa em 5 dias. Caso contrário, as plataformas podem ser multadas em R$ 50 mil por dia. Eu gostaria de ler esta moção que fora encaminhada pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, órgão representativo da bancada feminina, formado pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher e pela Procuradoria da Mulher, vem a público manifestar veemente repúdio à exibição do filme Como se tornar o pior aluno da escola, disponível na Netflix, que virou alvo de críticas nas redes sociais após viralizar uma cena de cunho sexual protagonizada pelo ator Fábio Porchat e por 2 atores adolescentes. O filme, dirigido por Fabrício Bittar, foi baseado no livro homônimo, idealizado e escrito pelo apresentador da The Noite, Danilo Gentili, que também atua no elenco do filme. Ressalta-se que a obra cinematográfica, indicada para maiores de 14 anos, mostra a banalização de cenas libidinosas praticada por adulto com uma interação de adolescentes. Disponível na plataforma da Netflix, contém cenas de pedofilia que fere a Constituição Federal Brasileira no seu artigo 227, que assegura a proteção integral à criança e adolescente. Estou protocolando e oficiando, deputado professor Rinaldo, a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e ao Ministério Público Federal para que tome providências, porque assisti e fiquei estarrecido com tal forma que isso foi tratado, uma banalização daquilo que é oferecido nas plataformas de entretenimento. E como Vossa Excelência muito bem pontuou, em que pese a gente poder colocar a ideia de que assiste quem quer, hoje é simples, as crianças, adolescentes, através de um tablet,
através de um simples clique, podem cair na desgraça de assistir uma porcaria daquela, onde induz ali a pornografia infantil, onde pior, onde diz que é retrógrado o aluno que não aceita os oferecimentos de serviços sexuais do seu professor em troca de passar numa prova, em troca de ter algum tipo de benefício. É horroroso, é horripilante, é repugnante. Eu acredito que nenhum pai com a sua consciência normal, muito menos um avô, vai coadunar com esse tipo de situação. Portanto, nesse momento, eu quero aqui repudiar de forma veementemente a esta empresa, senhor presidente, que tem aí acesso. Aí alguém pode dizer, mas acessa quem quer. Eu sei, mas nós entendemos que está ferindo de forma frontalmente um princípio constitucional e que diz que a criança e o adolescente devem ter a sua integridade física, emocional e psicológica preservada. O Jornal Parlamentar vai para um rápido intervalo e já volta. Em mais uma sessão ordinária, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação dá parecer favorável a projeto que reconhece o risco da atividade de atirador desportivo. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado o parecer favorável ao projeto de autoria do deputado estadual João Henrique, com coautoria do deputado Coronel Davi, que reconhece no âmbito do Estado o risco da atividade de atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas. A finalidade da proposta é contribuir com os interessados em retirar o porte de armas de fogo, conforme legislação federal. Esse projeto de lei, na realidade, ele vai ter influência no porte de armas, mas ele não trata do porte de armas, ele trata de declarar de atividade de risco a pessoa que é atirador, e quando se faz essa declaração, facilita que a pessoa tenha o porte de arma. Passou na CCJ com 4-1, porque há uma discussão sobre a constitucionalidade, sobre a competência do Estado, do parlamentar estadual fazer isso, já que toda norma de porte de armas é regulamentada por norma federal. O presidente da CCJR, deputado Gerson Claro, explicou que essa matéria já vem sendo discutida em outros parlamentos e que deve ser amplamente debatida durante as sessões ordinárias. O parlamento serve para isso, para debater. Tem gente que analisa que é uma atividade de risco portar uma arma dentro de um veículo, por exemplo, um atirador que atira com um fuzil, ele tem autorização do Exército para percorrer um trecho para ir até lá no seu estande para dar o tiro. Mas e se ele ficar rodando com essa arma pela cidade? Isso pode ou não? Então é um debate que vai acontecer no plenário e aqui, como é um parlamento, a maioria vai decidir pela aprovação ou rejeição dessa norma. Ainda durante a reunião da CCJR, foi aprovados pareceres favoráveis às emendas ao projeto de lei 210 de 2021, que altera e acrescenta dispositivos à lei 1102, que trata dos interesses dos servidores públicos, como férias e contribuição ao regime da Previdência Social do Estado. O presidente da CCJR falou que essas modificações aprimoram a legislação. Fez a reforma da Previdência, criou a Previdência Complementar, recebe o projeto para possibilitar algumas questões da Previdência Complementar e as emendas são emendas de adequação do projeto original que foram apresentadas pela deputada Mara em concordância também já com o Poder Executivo, com discussão com a Conleg. Então é um projeto muito importante para adequação do regime de previdência do servidor público do Mato Grosso do Sul. Aprovado o projeto que cria os quadros suplementares de efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A autoria é do Poder Executivo. O projeto do Poder Executivo aprovado pelos deputados permite agora que profissionais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar que vieram da reserva remunerada para o serviço ativo possam ser promovidos. O projeto votado hoje nessa casa, em segunda votação, e indo agora para a sanção do governador Reinaldo Azambuja, ele cria quadros suplementares, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, e vai contemplar
os policiais militares e bombeiros militares que estavam na reserva remunerada e que hoje se encontram no serviço ativo das instituições, através dos institutos de designação para as praças e convocação para os oficiais, e mostrando que esse trabalho que hoje eles prestam, juntamente com todos os outros policiais militares e bombeiros militares, são extremamente importantes para a segurança pública, para proteger ainda mais a nossa população. Há mecanismo para que o número de vagas suplementares não exceda 15% das fixadas para o quadro de oficiais e praças. Isso é uma legislação das instituições militares, em que é definida que a criação desses quadros suplementares não pode se sobrepor ou ser superior aos 15% de todo o efetivo dessas instituições. Então, esta lei cumpriu esse dispositivo e, portanto, totalmente legal, e por isso foi aprovado por essa casa. Deputados estaduais aprovam projetos que beneficiam pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, criando programa de diagnóstico precoce e concedendo a meia entrada em eventos. 2 projetos de lei que vão beneficiar pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, foram aprovados durante a sessão dessa quarta-feira. A primeira proposta é de autoria do deputado Neno Razucchi, do PTB, que pretende instituir em Mato Grosso do Sul o programa de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para pessoas com TEA. A lei, sendo sancionada, vai garantir o desenvolvimento de programas e ações para diagnosticar precocemente o transtorno. A participação da família da pessoa com autismo na definição e o controle de ações e serviços de saúde, além do apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e científico. Eu gostaria de destacar o trabalho que vem sendo feito pela essa casa em benefício às pessoas com PCD, às pessoas com deficiência. Essa casa vem lutando muito pela causa dos PCDs e tem que ser destacado o trabalho de todos os deputados em favor da classe. No mesmo contexto, também foi aprovado pelos deputados estaduais a proposta de autoria do deputado Barbosinha, do DEM. O projeto vai assegurar aos autistas e a um acompanhante o direito a meia entrada e eventos realizados aqui no estado. A intenção é que o benefício seja válido para sessões de cinema, teatro, espetáculos esportivos, shows e outros eventos culturais. Agradecer os votos favoráveis. Nós já aprovamos aqui nessa casa a sessão de cinema adaptado para os portadores do transtorno do espectro autista. Som mais mitigado, a iluminação, enfim, todos aqueles estímulos sensoriais próprios para quem tem o TEA. E esse é mais um caminho para a gente poder possibilitar a socialização, do acesso à cultura a essas pessoas. Vale destacar que a meia entrada se refere ao desconto de 50% nos ingressos e que a extensão do direito é dada apenas a um acompanhante da pessoa com TEA. A previsão é que a vantagem seja concedida mediante a apresentação de atestado médico, constando o Código Internacional da Doença ou um documento emitido por órgão oficial. O dia que marca o primeiro óbito em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso do Sul vai servir para rememorar as vítimas no estado. A partir de agora, o tema será lembrado todo 31 de março. Dia de memória a vítimas da Covid e semana dedicada aos cuidados paliativos. Essas são ações que passam a integrar o calendário de eventos do estado. De autoria do deputado Rinaldo Modesto, 31 de março passa a ser dedicado à memória dos cidadãos que faleceram em decorrência da pandemia de Covid-19. A data faz alusão ao registro da primeira morte pela doença, em Mato Grosso do Sul, de uma mulher de 64 anos, residente em Batayporã. Quanto aos cuidados paliativos, o deputado Zé Teixeira propôs que o segundo sábado de outubro seja dedicado a tratar sobre o tema, que diz respeito à assistência aos pacientes nas últimas fases de uma doença que não pode ser mais curada. Há ainda incentivo ao trabalho multidisciplinar e sua integração na rede de atenção à saúde. Vamos para uma breve pausa e já voltamos.
projeto de lei aprovado na Alemes proíbe exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização e institui ferramentas de combate à erotização infantil. Após ampla discussão entre os parlamentares, o projeto de lei que proíbe às escolas públicas e particulares do Estado a realização de danças e coreografias que sejam obscenas, pornográficas ou exponham as crianças e adolescentes à erotização precoce, foi aprovado por 16 votos a favor e 3 contrários. O autor da proposta, o deputado Capitão Contar, do PSL, destacou que o projeto visa proteger o ambiente escolar. O projeto ele visa proteger o ambiente escolar, onde trabalham pessoas dignas, professores honrados, onde tem crianças sendo preparadas para o futuro do país, onde tem os pais confiando que ali não está havendo qualquer tipo de ideologia. Deputado Pedro Kemp, eu admiro a cultura árabe e não venha, Vossa Excelência, me colocar contra o estilo da dança, mas sim como isso pode ser aplicado nas escolas. Então, podem ficar todos muito tranquilos. O projeto de lei, ele dá, sim, a responsabilidade ao professor, onde o senhor mesmo disse que tem a capacidade para poder verificar se é ou não uma atividade que possa levar à sexualização precoce. Veja, artigo 1º, é de responsabilidade das escolas públicas e privadas do Mato Grosso do Sul. 1. Fiscalizar e orientar para a não realização de danças em eventos e manifestações culturais, cujas coreografias sejam obscenas, pornográficas ou exponham as crianças e adolescentes à erotização precoce, cabendo sua responsabilização jurídica. Ou seja, está na mão da escola. Vedar a promoção e ensino de prática de danças cujos conteúdos ou movimentos sujeitem a criança e o adolescente à exposição sexual. É Vossa Excelência que está dizendo que a dança do ventre pode promover isso. E eu acho que não. Se praticada com responsabilidade, qualquer outro estilo musical, não vai haver essa interpretação. Nós não somos contra dança, estilos musicais, muito pelo contrário. Nós somos contra quando isso é um veículo para levar ideologia dentro de escola. Já quero adiantar, meu voto, com todo respeito ao autor, é contrário ao projeto. De tudo que foi colocado aqui, eu acho que uma questão extremamente importante que deve ser precedida nessa discussão é o seguinte: eu tenho absoluta convicção que aqui todo mundo é contrário à erotização, à sexualização de crianças dentro do ambiente escolar ou em qualquer lugar. Tenho certeza absoluta. Aqui ninguém é favorável. Nós não estamos fazendo uma discussão entre quem é favorável à erotização de criança e quem é contrário. Eu tenho certeza que todo mundo aqui é contrário. Agora, o que nós precisamos discutir, na minha avaliação com mais profundidade, primeiro, o que é o conceito de educação? O conceito de educação envolve, entre outras coisas, inclusive manifestação artística, a arte, a dança, a expressão. Eu tenho absoluta convicção que os professores do nosso estado, até porque a grande maioria não, a totalidade se prepara, estuda, presta um concurso, tem experiência, tem bom senso, tem filhos, tem parentes. Eu confio no bom senso do magistério do nosso estado. As exceções não podem ser tratadas como regra. Quando existe um caso de exceção, existem os mecanismos legais, existe o judiciário, para que se possa levar o caso em tela, para que possa ser denunciado, apurado, penalizado. Já o deputado Paulo Duarte, do MDB, alertou sobre a aprovação do projeto. O parlamentar afirmou que fica de forma subjetiva a definição do que é um ato obsceno ou pornográfico e que a terceirização da educação vem causando um estresse nos professores. Agora eu me senti na obrigação de falar como pai e avô. Quantas leis estão sendo feitas no país tentando terceirizar a educação para as escolas e para os professores, que já tem tanta coisa para fazer. No mundo de hoje, a dificuldade de lidar com uma sala de aula, e agora nós vamos querer criminalizar
professores de forma subjetiva. Eu insisto, porque da forma que está é subjetivo. Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa. Alguém pode denunciar que as minhas netas estavam dançando dança do ventre na escola. E aí? Se os pais dela concordam, permitem que isso não é ato libidinoso, que isso não é pornografia. Então, essa história que está acontecendo no país inteiro, de terceirização da educação dos pais para as escolas, está criando em cima dos professores um estresse muito grande. Então, eu só queria que, independentemente, que todo mundo refletisse, além de parlamentar que somos, mas como pais. E no meu caso, eu sou pai e sou avô. E a minha neta, se o meu filho e a minha nora permitirem, forem dançar na escola, eu vou estar lá na primeira fila batendo palma para elas. Porque se os pais dela, o meu filho e a minha nora, entenderem que isso é uma coisa correta, que não é pernicioso para a educação dessas minhas netas ou de qualquer criança, eu vou lá sim. Não tem cabimento essa ingerência dentro das escolas. O deputado Evander Vendramini, do PP, ressaltou que os alunos deverão se atentar com a grade curricular e a lei vem ao encontro de garantir a integridade das crianças e não prejudique em nada o ensino. A preservação, né, da integridade das crianças, né? Claro que a grande maioria dos professores, né, Vossa Excelência tem essa razão, são pessoas conscientes, mas a lei do deputado Pontar serve para coibir os abusos, talvez de uma minoria, que queiram levar justamente para a sala de aula esse tipo de dança, como a dança do ventre, né? Isso não vai acrescentar nada, isso nós vamos deixar para a cultura. Eu acho que nós temos que ter a preocupação de que nossos alunos se atentem à grade curricular, aquilo que está nas diretrizes, né, da nossa educação. Então, assim, hoje a gente vê, às vezes, deturpar os caminhos da formação das nossas crianças. Nós precisamos preservar nossas crianças contra uma minoria que, às vezes, tenta tendenciar. Claro que a dança do ventre não tem problema nenhum, mas eu acho que nós não podemos fazer disso regra para que outros tipos de atividades que exponham nossas crianças possam estar fazendo com que isso ocorra numa sala de aula. Pedro Kemp, do PT, que foi contra o projeto, afirmou que os professores e educadores são habilitados e têm a capacidade profissional para saber o que é adequado para cada aluno. Eu recebi a manifestação de professores de dança, a dança do ventre. Aqui em Campo Grande, nós temos um projeto que, inclusive, é financiado pelo FIC, Fundo de Investimentos Culturais, que desenvolve a dança do ventre nas escolas, como uma atividade cultural. Nós sabemos que essa dança é tradicional no mundo árabe e aqui em Campo Grande nós temos uma comunidade árabe bastante expressiva e esse grupo de dança realiza esse trabalho cultural de divulgação dessa dança aqui em Campo Grande, em várias entidades e também nas escolas, né? E esse grupo ontem insistiu, ligou, mandou mensagem para mim dizendo que estava bastante preocupado com a aprovação desse projeto, que poderia ensejar na proibição da realização desse tipo de projeto nas escolas, né? E eu considero que é um equívoco nós aprovarmos um projeto dessa natureza, que nós estaremos impedindo a realização de vários projetos culturais nas escolas. Então, é bem interessante que nós continuemos com essa situação que existe hoje, em que as escolas, os coordenadores pedagógicos, os professores que são formados, habilitados para o exercício profissional, eles possam decidir o que é adequado para a educação dos seus alunos ou não. O deputado Marçal Filho, do PSDB, favorável ao projeto,
que na sessão anterior pediu vistas, frisou que com as emendas feitas, o projeto está no caminho certo para proibir esse tipo de prática. Antes o projeto falava que era proibido que isso ou aquilo fosse feito em termos de danças de conotação sensual, né, de conotação pornográfica, enfim. Isso foi mudado para a responsabilização. Eu entendo a boa intenção do capitão Contar, mas acho que o projeto, ele só reforça aquilo que já é previsto em lei. Evidentemente que qualquer pai de aluno ou o próprio Ministério Público, se perceber que há na escola algum tipo de erotização, há algum tipo de estímulo à sexualização precoce das crianças, o que é muito sério, o Ministério Público age, o pai de aluno age na esfera, inclusive, judicial, e a responsabilidade é da escola, né? Então, o projeto traz isso, mas na real mesmo, o que acontece na prática é que isso já é possível, né? Isso já é feito. Na prática, você acionar judicialmente a escola para que ela seja responsabilizada por isso. O projeto passa para a redação final e segue para a sanção do governador. No mês da mulher, nós da TV Alemes fizemos mais uma reflexão. O espaço conquistado por elas no mercado de trabalho. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, as mulheres são mais capacitadas e, mesmo assim, ocupam menos cargos de liderança em relação aos homens. Vamos conferir. De acordo com uma pesquisa do IBGE para o Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, atualmente 41,8% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres, contra 58,2% por homens. Esses dados mostram como a desigualdade de gênero ainda marca uma forte presença em instituições e empresas, criando diversos obstáculos para o público feminino, como situações de abuso e salários mais baixos quando comparados aos do público masculino. A inserção da diversidade nesse sentido contribui para que esse grupo reivindique cada vez mais espaço nos ambientes corporativos. Os dados do Ministério do Trabalho mostram que o trabalho feminino está concentrado em alguns setores, como de serviços, comércio e indústria da transformação. O único setor em que as mulheres são maioria é o da administração pública. De 9,5 milhões de postos de trabalho, 5,5 milhões são de mulheres. No ensino superior, as mulheres são maioria. Elas também são as que possuem maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A conclusão é de que a empregabilidade de mulheres brasileiras de 25 a 34 anos com ensino superior é de 82% e cai para 63% entre mulheres com ensino técnico e para 45% entre mulheres sem essa capacitação. Contar com mulheres nas equipes contribui para a diminuição dos preconceitos relacionados ao gênero. Isso porque instituições e empresas se tornam menos autoritárias e mais colaborativas, favorecendo, sobretudo, o combate aos papéis impostos sobre a presença do público feminino em cargos de liderança. Na semana em que se comemorou o Dia Mundial da Água, seminário na Alemes debateu águas urbanas e o zoneamento ecológico econômico. O evento de proposição do deputado Renato Câmara, do MDB. Ana Paula Gimenez acompanhou o início dos trabalhos. O deputado estadual Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, falou que o seminário promove trocas de experiências e relatos de especialistas de diversas instituições que acarretam em discussões e propostas para a conservação dos recursos hídricos de Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa ela tem chamado as instituições para dialogar aqui dentro da nossa instituição do povo, né? Uma instituição representativa da população, para que possamos formular políticas públicas que venham a atender tanto a atualidade como também a atender as futuras gerações, para que todos
tenhamos a água como um instrumento estratégico de desenvolvimento e da preservação da vida do sul-mato-grossense, do nosso país também. O professor da UEMS, Fábio Aires, destacou que o zoneamento ecológico econômico é uma ferramenta importante para a proteção dos mananciais e preservação dos recursos hídricos. O zoneamento ecológico econômico ele trabalha com 2 eixos, eu posso assim simplificar. Um que nós temos que é o potencial de desenvolvimento socioeconômico e nós temos um que nós chamávamos de vulnerabilidade ambiental. Mas quando nós falamos de vulnerabilidade ambiental, nós estamos falando ali de algo negativo e estamos trabalhando de forma positiva. Então nós temos que entender que o zoneamento ecológico econômico ele vai fazer uma análise no contexto de potencialidade socioeconômica frente à relevância ambiental. Então, quando eu estou próximo de uma nascente, quando eu estou próximo de um corpo hídrico, se eu trabalhar como uma área vulnerável, é uma área ruim. Agora, se nós tivermos uma nascente, se nós tivermos uma área úmida, se nós tivermos o próprio rio, nós estamos em uma área de relevância, algo importante que nós sabemos que temos que proteger, que temos que fazer o uso da forma adequada. Já a professora doutora em Ecologia da UFMS, Maria Helena da Silva Andrade, explicou que o zoneamento ecológico econômico possibilita o desenvolvimento regional ordenado, respeitando as potencialidades de cada região. Entretanto, se faz necessário que o setor público faça adesão ao zoneamento. O zoneamento ecológico ele vem para auxiliar as gestões municipais, principalmente a estadual, sobre como promover, fomentar o uso e ocupação do território. Portanto, no que diz respeito, por exemplo, à Serra da Bodoquena, nós temos que avançar numa terceira aproximação, numa escala mais municipal e local, porque a primeira e a segunda aproximações, elas se deram, e Mato Grosso do Sul já avançou, em nível de estado, numa escala um pouco diferente. A terceira aproximação ela é necessária, ela se faz necessária no nível de município. E esse terceiro seminário eu espero que consiga sensibilizar as gestões municipais, as 79 municípios, para que entendam que o zoneamento ecológico econômico é uma ferramenta de ajuda, de auxílio, e não um instrumento que vem para punir, ou que vem para multar, ou que vem para impedir o uso adequado do território. Durante o evento também foi o lançamento do livro Múltiplas Conexões, Bacias Hidrográficas dos Rios Paraná e Paraguai, fruto do 2º Seminário das Águas. Para a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Maria Madalena Greco, o livro é um legado de todos os pesquisadores e as suas instituições que fizeram parte do seminário e reúne reflexões a respeito do futuro a esse bem tão importante para o planeta. Todos aqueles que participam desse seminário, eles estão entregando para a sociedade a sua expertise, a sua pesquisa. E o que nós estamos fazendo é compilando, publicando, perpetuando esta informação, até para que no futuro a gente tenha elementos até de comparação. No mesmo dia, drenagem e saneamento marcaram palestras do Seminário da Água. Informações com Paulo Radamés. Após a abertura dos trabalhos durante a manhã, a 3ª edição do Seminário Estadual das Águas continuou pela tarde aqui na Assembleia Legislativa. Além da oportunidade de ouvir as falas dos convidados, quem acompanhou a transmissão pela TV, rádio e mídias sociais da Casa de Leis pôde ter suas dúvidas respondidas ao final. A professora da Faculdade de Engenharia da UFMS, Sinara Brock, atuou como mediadora desta parte do evento. Para ela, a iniciativa do Legislativo Estadual responde a uma ampla necessidade social. Essa iniciativa é excelente, é uma excelente oportunidade nesse período desta semana que a gente comemora o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, e é um assunto pertinente, voltado e essencial à vida e voltado à sociedade, ao poder público, ao setor dos usuários, ou seja, às empresas privadas que utilizam águas. E é extremamente importante trazer nesta Casa de Leis, onde há o espaço democrático para o efetivo movimentação cidadã,
para que a gente possa, de fato, participar das políticas públicas. Hoje, este ano, a gente faz 25 anos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 20 anos da Política Estadual de Recursos Hídricos e ainda tem muito o que fazer. No entanto, precisamos de políticas e políticas efetivas e que funcionem, né? E não que fiquem apenas no papel. E esta casa, ao trazer estes eventos, que já está na 3ª edição, o Seminário Estadual de Águas, cumpre o seu papel de disponibilizar informações, mas de também trazer as discussões a todos os 3 segmentos: a sociedade, as empresas privadas que utilizam a água e ao poder público. Além do lançamento de um livro divulgado na abertura do evento, o seminário também tem como resultado a elaboração de um relatório, apontando os êxitos dessa edição e que servirá de fundamento para a elaboração de políticas públicas dentro de uma comissão específica dentro da casa. Bom, o relatório é importante porque ele consegue registrar tudo de mais positivo que nós tivemos e orientar a programação dos novos eventos que a gente vai fazer. Esse relatório, fora a parte técnica dele, que vai subsidiar as discussões e que vai subsidiar a escrita do documento principal, que é resultado desse evento, ele ainda orienta as lacunas que ficam sem serem discutidas para a gente poder, num futuro, fazer eventos direcionados a essas lacunas. Ele deve ficar publicado pela Comissão de Recursos Hídricos da Assembleia, depois de concluídas toda a escrita do documento e depois de encaminhadas as discussões que acontecem pós-evento. Deputados estaduais aprovam redação final de projeto que prevê proibir exposição de menores em ambiente escolar a danças alusivas à erotização precoce. Com 14 votos favoráveis e 3 contrários, o projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contar, que veda a promoção e ensino de danças, cujos conteúdos ou movimentos sujeitem crianças e adolescentes à exposição sexual, foi aprovado. Se opuseram à matéria os deputados Amarildo Cruz, Paulo Duarte e Pedro Kempe. Voto não, senhor presidente. Senhor presidente, eu confio nos educadores que nós temos nas escolas. Os nossos professores e coordenadores pedagógicos são competentes e preparados para discernir o que é adequado à educação dos nossos alunos. Logicamente, mantendo o meu voto na primeira apreciação que fizemos desse projeto, depois de ampla discussão, fortaleci meu convencimento, meu voto é não. Houve deputados que justificaram seu voto favorável pelo viés da prevenção à erotização precoce, associada a coreografias com conotação sexual. Essa lei, ela, na verdade, ela talvez nem precisaria, né? Porque a grande maioria dos nossos educadores são conscientes. É bom o projeto de lei em si, para que as pessoas venham se responsabilizar mais ainda, né? Venham tomar os devidos cuidados para isso não acontecer. E penso que nós estamos dando um passo importante aí no que diz respeito à educação infantil e às crianças. Tem alguns projetos também aprovados com relação a isso, criança e adolescente. Desde que eu fui vereador, a gente tem uma bandeira nesse sentido, por isso que eu presido a FENACRIA, que é uma Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente, e projetos como esse ajudam justamente a gente conter a violência contra a criança ou mesmo estimular a agressão contra a criança e o adolescente. O Jornal Parlamentar, com o resumo do mês de março, fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. E fique atento ao seu cartão de vacinação contra a Covid-19 e, se estiver em atraso, procure pela segunda dose ou pela dose de reforço. TV Alemes, a TV da gente de MS.